Hoje eu queria conversar com vocês uma coisa. Preste atenção. Não engana o seu filho. Eu sei que às vezes a gente pode ter uma certa tentação a enganá-los, não porque a gente quer mentir para eles, mas porque a gente quer evitar um problema maior. Ou seja, na hora que a gente está saindo de casa, às vezes, em vez de a gente ir lá e falar para ele, filho, a mamãe tá saindo, a mamãe tá indo trabalhar, a mamãe tá indo no mercado, a mamãe tá indo na missa, a gente tem a tendência em simplesmente desaparecer, né? A gente pede para alguém ficar com o bebê e vai embora. Ou então ele pergunta, mamãe, a senhora vai sair? E você responde, não, não, não vou não. Né? Na hora de colocar, de repente, a criança para dormir. Mamãe, eu posso, quando acordar, ir com a senhora buscar os meus irmãos? Se é o dia que não será possível, fala para ele. Não, filho, não vai ser possível. Quando você acordar, a mamãe não vai estar mais aqui. A mamãe vai ter saído. Quando você acordar, eu não vou estar aqui, mas depois, em breve, eu já vou estar em casa de novo, tá? Então a gente tem muitas vezes essa tendência. Às vezes a gente simplesmente desaparece da frente deles porque a gente fica com medo de falar a verdade, né? A gente tem esse medo em inúmeras situações. E aí eu queria te convidar a criar uma relação sempre de confiança com seu filho, por menor que ele seja. Aos poucos ele vai conseguir entender, né? Então, assim, não fica achando que se você falar a verdade para ele, vai ser muito mais difícil, que ele vai chorar, ele não vai entender mesmo. Mesmo as crianças pequenininhas, de 1 ano, se você tem o costume de falar a verdade, olhar para ele e falar, filho, agora a mamãe vai sair, você vai ficar com o papai, você vai ficar com a vovó, você vai ficar com a sua babá e a gente vai se ver mais tarde. Daqui a pouquinho a mamãe já tá aí. Summer, mas se eu fizer isso, vai ser um chororô, vai ser uma confusão. É muito mais fácil alguém distraí-lo e aí eu ir embora. Eu vou embora de qualquer jeito. Não faça isso. Não simplesmente suma. Vai lá e fala para ele, porque assim você vai criando uma relação de confiança. Ele sabe o que ele pode esperar de você e ele sabe o que ele pode esperar das situações. Então, à medida que ele vai crescendo e que os dias vão passando e você vai sempre fazendo a mesma coisa, ó, filha, a mamãe tá saindo para ir na academia ou para onde quer que seja, você vai falar, filho, vem cá, a mamãe vai sair e já já a mamãe tá de volta. Ah, mas ele vai chorar, tudo bem, ele vai chorar. E à medida que o tempo for passando, ele vai entender quando você for falar para ele que você vai sair e você vai voltar em breve, tá? Então não deixa de dar um abraço, não deixa de dar um beijinho, não deixa de olhar no olhinho dele e dizer que em breve você vai voltar. Não minta para o seu filho de que ele vai te encontrar quando ele acordar ou que ele vai poder sair com você porque você está com medo da reação dele, porque você está com medo que ele chore. Não faz isso. Confia de que você está construindo uma fortaleza emocional nele, né, para que ele consiga lidar com as situações, tá? Não tenha medo de frustrá-lo, não tenha medo de falar a verdade. Falar a verdade é sempre melhor do que enganar os seus filhos. Se você educa o seu filho assim, quando ele é pequenininho, na primeira infância, ele sabe que ele vai poder sempre contar com a sua verdade.